do alimento em si que eles iriam consumir, mas o fato de que tudo que o rei Nabucodonosor consumia, ele consagrava aos deuses a quem ele servia. Então, se Daniel e os demais judeus, ali no caso Sadraque, Mesaque e Abednego, consumissem daquele alimento, eles consideravam que ficariam impuros, porque estariam consumindo um alimento que foi consagrado pelo rei a outros deuses que não era o deus a quem ele servia. Então, ele pede ao funcionário as penais que permita que eles durante 10 dias se alimentassem apenas de verduras e água. E o funcionário fala, mas vocês vão ficar fracos, o rei vai cobrar de mim. E ele fala, não, 10 dias. Se durante 10 dias nós não ficarmos saudáveis, o Senhor pode fazer conosco o que desejar. E durante esses 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passam a se alimentar só de verduras e água. E depois desses 10 dias, o funcionário percebe que eles estão muito mais saudáveis do que os outros jovens babilônicos que consumiram as carnes e o vinho. Mas não foi o alimento em si, como eu disse, foi a consagração. E sem contar que esses jovens deveriam se infartar de carnes e vinhos. E é óbvio que o costume alimentar, aquilo que nós comemos e a forma como nós comemos, vai reagir que tipo de corpo nós vamos ter. E um corpo saudável, independente de qualquer padrão de beleza estereótipa, um corpo saudável ele representa sim um equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. E um corpo saudável, o nome já diz, saudável. Então a sua aparência vai refletir aquilo que você consome. E essa passagem da alimentação e a fala de Jesus sobre o que importa para Deus não é o que consumimos, e sim aquilo que tem no coração, vem casar com o texto de Provérbios 4:23 que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, para Deus, o importa é aquilo que tem no nosso coração. A palavra diz, se eu não me engano, em Jeremias, que aqueles que me buscarem me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Então, Deus sonda o nosso coração. Para Ele importa o que temos guardado no nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos que nos fazem pecar, ou não, e não aquilo que nós consumimos. É... O que de fato Deus está procurando ou melhor, o que de fato Deus está preocupado é com o que entra em nossos corações e pensamentos, como eu acabei de dizer, e não no nosso estômago. E Jesus veio justamente para nos ensinar o que hoje parece óbvio, mas naquela época aquele povo estava preso a leis que Deus deu a Moisés para uma realidade de quem vivia no deserto, que já não condizia mais com a realidade da época e nem muito menos com a nossa atualidade. Mas o fanatismo religioso cegava as pessoas, como cega até hoje. Jesus veio para ensinar a verdade, quebrar paradigmas religiosos, leis desnecessárias e irracionais, se considerarmos a realidade atual. Se Deus de fato considerasse algum animal impuro, não teria dado recomendações expressas a Noé para de cada espécie de todos os animais salvar um casal para garantir a sobrevivência da espécie. Então o problema não são as carnes dos animais em si. E se pararmos para observar, ler detalhadamente, tanto em Deuteronômio como em Números, quais são os tipos dos animais que Deus diz a eles para não consumirem, tem uns que para a nossa realidade hoje parece óbvio que não devemos consumir. Urubu, por exemplo. Não parece óbvio que a gente não deve comer carne de urubu, um animal que se alimenta de carne podre? Como é que a gente vai ter coragem de comer um urubu? Então, assim, são coisas que parecem muito óbvias. Eu fiquei me questionando, me perguntando muito por que, que Deus considerava a carne de porco uma carne pura. E é o mais falado, né? O porco acabou se tornando um vilão. Durante muito tempo, o porco se tornou um vilão. E é uma carne saborosíssima. Muito gordurosa, a gente sabe disso. Mas é uma carne saborosa, ou seja, não coma carne de porco todos os dias, não vai fazer bem. É uma carne muito gordurosa. Isso é óbvio, mas não significa que seja impuro. Você não vai se tornar impuro por consumir a carne de porco, porque tudo que você consumir, você vai jogar para fora. O sistema digestivo,
O sistema intestinal vai se encarregar disso. Agora, se você consumir todos os dias, você vai começar a acumular um nível de gordura muito alto que provavelmente vai te causar muitos prejuízos de saúde. Então, o entendimento que o Espírito Santo me trouxe, eu achei sensacional essa questão de carnes remosas, porque se encaixa perfeitamente nessa lógica. Carne de porco, camarão, esteja com algum ferimento e se atreva a comer camarão. Alguns médicos contestam essa teoria. Tem médicos que não, que acham que dizem que isso não tem nada a ver, que não tem nada na ciência que comprove. Mas pergunte a qualquer pessoa mais velha. Ou faça você o teste se quiser arriscar. Eu não faço. A pessoa que tiver com um ferimento, fez uma tatuagem, passou por uma cirurgia, teve um corte, não coma carne de camarão, carne de porco, carne de caranguejo. Caranguejo é extremamente remoso. E eu não sei esses outros animais que a lista condena, que como impuros, animais imundos, mas eu acredito que deva ter uma lógica semelhante a essa, né? Pô, comer um camelo, comer cavalo, é óbvio que você não deve comer cavalo, não deve comer camelo. Então, parte muito dessa premissa do bom senso. O que eu observo muito nas falas de Jesus é que ele é, é, o bom senso é o ponto que ele mais quer que a gente preste atenção. Se preocupe com o que você vai se alimentar, porque você precisa estar saudável. Mas não é isso que vai te aproximar de Deus. Não é isso, não é com isso que Deus está preocupado. E Jesus o tempo inteiro rebatia essa religiosidade exacerbada dos fariseus. São rituais que até hoje os judeus praticam. Os judeus ainda não, até hoje, não acreditam que Jesus foi o Messias, eles não aceitam. Tanto que o Torá, o livro que eles usam, os quatro primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Eles só acreditam nesses quatro livros que foram escritos por Moisés. Então, a referência deles é Moisés. E tudo que Moisés disse, eles aplicam. Mas eu acredito, para quem acredita em Cristo, em Jesus como seu legítimo, único e suficiente Salvador, as coisas que Jesus falou se encaixam perfeitamente no que era ontem, no que é hoje e que no que provavelmente será amanhã. A lei do bom senso, eu creio que deve ser o que nós devemos seguir diariamente. Em vez de se preocupar em elementos puros ou impuros, precisamos de fato nos preocuparmos se nós estamos puros ou impuros. Se nós estamos com o coração limpo ou imundo. Se nós estamos olhando para o nosso próximo com o coração cheio de amor e generosidade ou cheio de ganância e avareza. Eu creio que é com essas coisas que fica claro para mim que a Bíblia, que Jesus vem para nos ensinar a verdade. O que foi ensinado ontem, no caso a lei de Moisés, era para aquele povo específico no deserto. Os mandamentos não. Os mandamentos são atuais, servem para sempre. Serviram ontem, serve hoje, vão servir amanhã. Em qualquer lugar que você tiver os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, vai lhe ajudar a ter uma vida correta, digna, honrada, respeitosa. Mas as leis em si, elas não casam mais com a realidade, porque são coisas que não condizem mais com o óbvio. Se você der uma passada em Números e Deuteronômio, você vai ver que são muitas regras, muitas, mas são regras para ensinar as pessoas que viviam do zero. Eles eram praticamente homens das cavernas. E eu agradeço muito a Deus por esse tipo de discernimento. E eu espero que isso possa também ajudar algumas pessoas, assim como tem me ajudado. Eu estou sempre disposta na medida do que eu for aprendendo, eu ir passando. A intenção aqui é essa: o conhecimento ele não foi feito para ficar retido. A Bíblia fala que nós precisamos transbordar. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E na medida do transbordamento, a gente procura alcançar
a todos que forem possível. Um abraço.